instrumentos. Grande parte deles são mais comuns, mais associados ao elemento água, mas pode ser que outros instrumentos de outros elementos vocês sintam e queiram consagrar para a prática de magia oceânica de vocês, de magia de sereias. Então também não peguem essa lista enquanto um rol taxativo, sabe? É mais exemplificativo, vou trazer vários exemplos e não quer dizer que vocês precisam comprar todos os instrumentos que estão aqui, tudo bem? Alguns vocês começam trabalhando por eles e outros vão adentrando na prática de vocês. Vocês vão perceber, como eu falei para vocês, é uma prática de magia da deusa, né? Então ela é preponderantemente feminina e os instrumentos a gente vai falar que são mais femininos, mas não todos, não necessariamente. E vou dar algumas sugestões também de trabalhos mágicos com seres encantados a partir desses instrumentos sagrados, tudo bem? Bom, o primeiro deles, como vocês podem ver na imagem, é a do caldeirão, né? E assim, apesar de, originalmente, né, na cultura celta principalmente, ele não ser um instrumento que ele é necessariamente feminino, né? Aliás, ele aparece com Dagda, ele aparece com outros deuses masculinos. Ainda assim, a Wicca, que é uma religião moderna de bruxaria, né? Ela consagrou o caldeirão como um símbolo do útero da deusa, né? Um símbolo da grande mãe. E faz muito sentido, o caldeirão ele tem mesmo um formato que lembra o útero e ele tem uma energia muito criativa, né? Então, nesse sentido, a gente pode utilizar o caldeirão, as magias de caldeirão, elas são excelentes para quando a gente quer buscar gerar alguma coisa, para magias de criação. E quando a gente quer abençoar com uma energia de fertilidade, né, a gente pode utilizar o caldeirão mágico. A gente pode imantar vários banhos com a energia criadora da deusa, ou algo que a gente precisa muito no altar, né, é de ter um recipiente para realizar oferendas mágicas. Então a utilização do caldeirão, ele também serve para você depositar algumas oferendas, como flores, como águas, como perfumes, né? Ele acaba se tornando até mesmo um potinho, um recipiente, né? Uma ressalva que eu gostaria de fazer apenas é que quando a gente faz magias de caldeirão, geralmente a gente acaba tendo um caldeirão, né? E quer usar esse um caldeirão para tudo. E tudo bem, o meu caso particularmente é meio por aí, porque eu cuido bem do meu caldeirão, né? Mas vocês vão reparar que quando a gente coloca fogo no caldeirão, né, é muito difícil de limpar depois. As pessoas têm que ser muito dedicadas, porque fica fuligem, fica restinho da cera da vela. É muito, muito difícil. Então, caso vocês queiram ter um caldeirão somente para a magia das águas, pode ser interessante. Porque aí você vai querer ferver um banho seu, um banho de ervas, por exemplo. A hora que você tirar, tá todo preto, cheio de fuligem, né? E aí, meio ruim. Caso vocês tenham a possibilidade de ter um caldeirão só para magia de águas, bacana. Mais bacana ainda, gente, porque o caldeirão ele vai absorvendo essa energia da água. Então você vai construindo cada vez mais um caldeirão para magias aquáticas. Como eu mesmo disse, o meu caldeirão eu utilizo para quase tudo. Eu uso para a terra, para o ar e para o fogo. Mas os períodos que eu trabalho com magia oceânica, eu utilizo o caldeirão apenas para isso. Tudo bem? Bom, falando sobre o caldeirão, como que a gente poderia utilizar de outras maneiras, né? Bom, uma delas é usar o caldeirão para carregar com energia as águas, né? Então você tem que carregar, já que o caldeirão está relacionado aos líquidos amnióticos, porque ele é um útero, né? Então você poderia, por exemplo, carregar com energia a água da face da lua cheia, da lua minguante, e essa água você vai usar para banhos, para fertilidade, para diversas questões. Minha favorita com a água da primavera, principalmente se chover. Se chover na primavera, tô feito, né? Pego essa água com o caldeirão e utilizo para consagrar para fertilidade. Essa água da fertilidade eu vou colocar nos meus banhos, eu posso colocar ela para realizar feitiços, né? Quando eu tô com algum projeto, alguma aula, algum curso que eu quero dar, eu batizo esses instrumentos com essa energia da vida, da primavera. Mas claro, todas as estações você pode consagrar uma água utilizando o caldeirão, cada uma com uma energia diferente. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que teve uma perguntinha, eu acho. E se eu perguntar, o caldeirão de ferro sem ser preto? Não, o caldeirão de ferro geralmente é preto mesmo, não tem o que fazer. Eu digo do preto da fuligem. Quando a gente queima muita coisa dentro dele, fica uma fuligem preta que é difícil de tirar para fazer banho, para fazer chá. Eu consigo, eu me dedico muito bem a limpar caldeirão, caso vocês precisem, depois de umas dicas para limpar, para conservar o caldeirão, super passo. Mas essa que é a dificuldade, né, de não ficar restinho de coisa queimada nas suas próximas receitas. Mas sim, o caldeirão é bom ser de ferro, mas caso você não consiga um caldeirão de ferro, tem outros substitutos, né?
Ainda mais porque você não vai botar fogo, né? Você pode ter um recipiente como uma sopeira, por exemplo, né? Que eu vejo que existe muito no culto de orixá de Cuba, né? A utilização das sopeiras para colocar alguns instrumentos ali de divindade das águas. Então, você pode adaptar, pegar em vez de ferro um de cerâmica, de louça, ou às vezes até mesmo um de barro, né? Que às vezes é mais comum. Se tiver um de ferro é bacana, tudo bem? Outras ideias, assim, né, pra gente fazer com o caldeirão. A gente pode preencher o caldeirão com água e traçar um símbolo de alguma divindade do mar, né? E usar isso para fazer jornadas xamânicas. Então, algo que eu gosto muito é de traçar a estrela de 7 pontas, que é um dos símbolos de Iemanjá, como uma proteção. Eu abro um portal nesse caldeirão, na superfície da água, né, desse caldeirão, e projeto minha consciência lá para dentro. Aquelas respirações que a gente fez anteriormente, que ajudam a induzir o transe, eu realizo aquelas respirações, projeto minha consciência para dentro da água com o caldeirão, e o fato de ter aquele símbolo sagrado daquela divindade serve como uma proteção, né? Uma garantia que eu vou encontrar espíritos que são mais alinhados com a energia daquela deusa, que seja mais seguro. Então, uma das maneiras é essa, utilizar o caldeirão para fazer jornada xamânica, né? A gente conhece muito das bruxas que fazem as jornadas, os voos através da vassoura, né? E é verdade, dá para fazer muitas jornadas xamânicas usando a vassoura. Mas o caldeirão também é um portal, um instrumento para a gente realizar vários trabalhos de conexão, de contato com os outros seres da natureza. Tudo bem? Outra dica, despejar no caldeirão algumas gotas de perfume, né? De perfume, de água do mar, água comum, diversas águas, para representar o oceano primordial e assim fazer várias ofertas, né? Como velhinhas flutuantes, velhinhas de richô, ou mesmo florzinhas, né? Então, quando eu vou montar um rito, às vezes eu coloco o caldeirão cheio de água no centro do altar para representar o útero da vida, né? Para representar o grande mar. Porque como magia oceânica nem sempre a gente está perto do mar, né? Eu mesmo moro na capital de São Paulo. Então, uma maneira de representar o oceano, esse grande útero, é através do caldeirão, tudo bem? Depois eu vou até dar uma dica que uma cabaça cortada no meio também faz... A cabaça, até o formato dela é muito parecido com o útero, né? Mas uma das maneiras de usar o caldeirão é dessa maneira, belezinha? Vamos para um outro instrumento. Como eu falei para vocês, é bem preponderantemente feminino, né, essas magias. Magias de caldeirão. E agora a gente vai falar do cálice. Gente, o cálice, se vocês prestarem atenção, esse formatinho dele, esse aqui tá até muito discretinho, mas pensa na taça que vocês têm em casa, né? A tacinha que vocês têm em casa, ela lembra muito um seio, né? O formato, essa partezinha aqui lembra um pouco o peito. E veja só, a gente inclusive bebe dele, né? Então um dos símbolos muito bonitos do cálice é justamente essa questão da nutrição. O cálice, ele representa o seio da grande mãe, representa o seio da grande deusa. E uma coisa muito bonita em rituais coletivos, que às vezes eu faço, tem gente que tem nojinho, né? Mas eu gosto muito de pegar um único cálice e deixar para todo mundo beber desse único cálice, fazer o cálice rodar. Porque é uma representação de que todos nós nos alimentamos dessa mesma fonte espiritual, todos nós nos alimentamos desse mesmo seio. Simbólico, mas tem gente que tem nojinho de trocar saliva, né? Também entendo, compreendo. Mas então quando a gente vai falar do cálice, tem esse poder da nutrição da grande mãe, e a gente pode até utilizar ele como recipiente para ofertas também, né, para partilhar bebidas quando terminam as cerimônias. Então, são essas maneiras mais básicas, né? Algo que eu gosto muito, que é uma prática quase que diária minha, é de abençoar a água que eu vou consumir através do cálice. Então, esse cálice aqui que fica no meu altar, eu sempre coloco um pouquinho de água potável, de água mineral mesmo, e faço uma ingestão de bênçãos. É muito importante a gente ter alguns rituais, práticas diárias de alinhamento, de centramento, né, nossos. E essa é uma que eu realizo, né, de você pegar essa medicina, de pegar a água, colocar no seu cálice, que já está consagrado, né, e fazer uma oração, pedindo o que você precisa naquele momento, né. Então, por exemplo, Grande Mãe, fonte de toda a vida, abençoe esta água sagrada com o espírito da harmonia, da saúde, da prosperidade e da sabedoria. Que assim seja e que assim se faça. Super simples. E algo que potencializa também, caso você queira,
traçar alguns símbolos sagrados na superfície. Por exemplo, se eu quiser ficar uns 7 dias na lua crescente, pedindo para essa energia de prosperidade, eu traçar um símbolo de peixe nessa água, né? Se eu estou pedindo por sabedoria, eu posso traçar o pentagrama, a estrela de 5 pontas. Vou passar mais alguns outros símbolos sagrados para vocês, mais para o finzinho da aula, né? Mas é uma outra maneira de potencializar e de você ter uma prática diária, né, no altar ali, para realizar essas práticas de magia com as sereias, magia com as águas. Outra maneira é consagrar um cálice com água de uma fonte sagrada para que você tenha sempre essa energia disponível. Então, às vezes a gente vai em algum lugar, num parque, por exemplo, que tem uma fonte que você sente uma energia, que você sente uma conexão, que alguma coisa mexeu ali com você, sabe? Você sentiu alguma profundidade naquilo. Você pode levar o seu cálice até lá, consagrar o seu cálice com aquela energia daquela fonte, ou energia do mar, ou energia do rio, também são possibilidades, né? E você consagra o cálice, para que toda a água que você coloque lá dentro se torne, né, pela contaminação energética, se torne a água daquele local. Então, por exemplo, tem um parque que eu gosto muito lá em Minas Gerais, o Parque das Águas, e eu posso pegar uma das fontes de lá e levar para consagrar com a energia especial que tem naquela fonte para mim. Ou às vezes um rio que é próximo da cidade, da minha família, eu posso consagrar, porque essa questão da ancestralidade também é muito importante, né? Então também é uma maneira de trabalhar com o cálice. Você consagrar ele para que ele, de certa maneira, contamine energeticamente com a força, né, espiritual de outras fontes, de outros corpos de água. Essa é uma das que eu gosto bastante, né? Claro, a gente pode falar também de fontes místicas, né? Eu falei de fontes que às vezes a gente conhece, que a gente foi até o local, mas fontes mitológicas também servem, também a gente consegue realizar essas consagrações. Uma outra dica para usar o cálice é você pegar uma noite de lua cheia, preencher o seu cálice com água. Pode ser água também, pode ser vinho, pode ser um chazinho especial, principalmente ervas lunares, né? Alfazema, artemisia, rosa branca. E você colocar o cálice de uma maneira que você consiga ver a lua refletida na superfície daquele líquido. E você deixa ali um tempo, fica contemplando a lua refletida no cálice e você ingere aquela bebida, você bebe. Isso auxilia muito na conexão com a deusa. Isso auxilia muito a abrir canais de percepção, abrir canais psíquicos. Ainda mais quem trabalha com essa parte de terapias holísticas, ou trabalha com leitura de tarô, de cartas, né? É algo muito interessante, porque essa energia lunar, ela abre muito os nossos canais mediúnicos, né? Além de, sim, restaurar a saúde do corpo, né? Principalmente do nosso corpo emocional, né? Dessas nossas águas interiores. Então é uma prática muito bacana. Também muito comum na Wicca, né? Eles fazem, além da puxada da lua, eles também fazem esse rito de beber a lua através de um cálice, posicionando o reflexo dela na frente do espelho, na frente, posicionando o reflexo do cálice na frente da lua, né? Então é uma maneira interessante de trabalhar. Bom, deixa eu falar de mais uma aqui pra vocês, gente. A concha balone. Até o momento tem alguma dúvida aí, gente? Tudo certinho? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Belezinha. Vamos lá, então. Concha de abalone, né? Que é a que vocês estão vendo, é que ela é meio... Tem umas pedrinhas dentro dessa daí, né? Mas ela é uma cor meio azulada, meio fruta-cor, assim, uma cor diferente. Essa concha, ela é muito utilizada na magia oceânica, porque esse interior dela, que é meio multicolorido, assim, ela indica uma versatilidade enorme para quase todos os usos, para todos os usos, né? Então tem gente que vai usar para magias de amor, tem gente que vai usar para magias de prosperidade, para magias de proteção, justamente porque ela tem muitas cores ali dentro, né? Ela é bem versátil mesmo. E, claro, ela também é uma concha que tem uma presença divina muito forte, né? Ela é uma concha por excelência da deusa. Tanto que ela é uma doadora da vida, a concha da Balone. E você pode reparar que muitas tradições espirituais diferentes, distintas, usam a concha Balone em batizados, né? Para dar a vida, né? Porque ela é uma concha divina. Eu vi alguns batismos da Umbanda que utilizavam isso, né? Uma concha consagrada para Iemanjá, que é uma mãe da vida, né? E que os batismos de todos os filhos eram feitos utilizando essa concha. Então, quando você quiser consagrar coisas para dar vida, né? A concha Balone é um instrumento muito bacana para ser utilizado, né?
também tem um outro uso que é mais comum até também de se ver, que é de utilizar ela como um aparador para defumações, né? Para você colocar algumas ervas fumigantes ali, porque às vezes a gente tem um bastão de defumação, né? De bastão de ervas e precisa de abafar a erva ou para recolher as cinzas, né? Então muitas vezes essas conchas são utilizadas como um recipiente, um aparador mesmo, né? Para realizar um auxílio ali na hora de realizar as defumações. Claro, isso também porque a concha balone, ela é uma concha que ela não esquenta muito. Aliás, além de não esquentar, ela é resistente ao calor, né? É uma concha que não vai quebrar. Então, às vezes, se você colocar um disquinho de carvão ali, não vai ter problema, ela não vai esquentar tanto. Você vai conseguir segurar e passando a defumação pela casa. Então, é um bom instrumento para limpeza também, para purificação. Além dessa questão de ser uma concha doadora da vida. Vamos para os nossos próximos instrumentos. Olha lá, espelho, areia e a tigela. Bom, o espelho, eu acho que é uma das também por excelência, né? Eu penso no caldeirão e penso no espelho, quando a gente fala de magia oceânica, magia de sereias. E os espelhos, eles estão muito relacionados com as sereias, também com todas as deusas da água, por causa desse aspecto reflexivo que a água tem. É um dos mistérios, como a gente falou, uma das medicinas da água, é essa coisa do espelho, do mostrar, do refletir. E ele pode ser consagrado tanto como oferenda para uma divindade específica, e ela pode ser também utilizada como um portal de comunicação com essa divindade, com essa deusa, né? Então, por exemplo, consagrar um espelho para Afrodite, consagrar um espelho para Iemanjá, consagrar um espelho para Oxum, né? E você projeta a sua consciência, né, nesse espelho para que você possa se comunicar com aquela divindade. Claro, mais pra frente vai ter um momento só para falar de espelhos nesse curso, já que é um assunto tão importante. E a gente vê que tem vários protocolos de segurança para a gente trabalhar com espelho, né? Não é só chegar projetando a consciência para a gente não se perder nos labirintos lá de dentro também, né? Então, vou passar para vocês uma série de protocolos de segurança. Mas, sim, um dos usos, né, do espelho é de comunicação, projeção de consciência para um mundo refletido. Também ele é muito utilizado para uma técnica de scrying. A gente estava falando há pouco sobre transe, sobre esses aspectos de transe, estados alterados de consciência, né? E uma das maneiras de a gente alterar a nossa consciência e enxergar algumas coisas é através do scrying, que seria você olhar para o espelho, na verdade, qualquer superfície reflexiva, né? Se você fizer isso numa bacia com água, vai funcionar. Se você fizer isso vendo a superfície do rio, de uma lagoa, vai funcionar. Você fica concentrando, olhando de maneira mais fixa, com uma visão meio deslocada, né, na água, e começa a se formar alguns símbolos. É o mesmo mecanismo, gente, das bolas de cristal, né? Quem consegue ler a bola de cristal é através dessa técnica de scrying, onde você fica vendo a superfície reflexiva e vão surgindo alguns símbolos, não necessariamente dentro da imagem, né, mas muitas vezes parece meio deslocado entre a imagem e a sua visão, parece que vai se formando aqui no meio. E é muito bacana, quem se sentiu chamado para trabalhar com scrying, quiser me chamar para poder partilhar algumas experiências, né? É muito bacana, é um oráculo, assim como o tarô, assim como diversos outros, e ele ajuda também a você ir desenvolvendo um pouco melhor a clarividência, né? Forçando essa visão do scrying. Sugestões de uso dos espelhos, né? Primeiro, você pode desenhar algum símbolo de saúde, né, no seu espelho, desenhar algum símbolo de saúde, ou de beleza também, né, também vale, para você poder carregar aquele símbolo com energia, né, e você se alimentar dele também enquanto você se arruma, né, você carregar com poder psíquico, para você poder se enxergar com beleza enquanto você se arruma, ou para questões de saúde mesmo. Tem muita gente que não gosta dessa questão do espelho na frente da cama, né, e eu até entendo e respeito, porque, enfim, né, filmes de terror mostram umas coisas meio feias, meio estranhas, né? E às vezes eu tenho um medo. Mas eu, inclusive, gosto, né? Teve com todas as proteções, claro, né? Mas eu cheguei a consagrar um espelho que fica bem na frente da cama da minha mãe, como um espelho de saúde. Então, é uma das maneiras, já que o espelho abre portais, né? Você pode abrir portais de cura e deixar eles abertos permanentemente e tá lá enquanto ela dorme, se recuperando, regenerando. É uma das maneiras, né? Além disso, de desenhar os símbolos, você pode abrir um portal
unidirecional, né? Ou seja, um portal que só saia, né? Ou só entre, que pode te levar para as profundezas marinhas, né? E essa abertura de portal, que a gente vai falar mais pra frente, mas um exemplo é você circulando umas 3 vezes, abrindo uma espiral, ou abrindo um pentagrama mesmo, né? Abrindo uma cortina, enfim, o que importa é você abrir um portal dentro do espelho e você começar a trabalhar disso. Eu falei desse portal unidirecional porque eu realizava muitos rituais aqui em casa, né? Às vezes para outras pessoas mesmo. E a minha técnica favorita de limpeza, de purificação, tanto antes do ritual quanto durante, quando a energia começava a ficar mais densa, quando eu precisava de limpar, é um espelho que eu tinha consagrado para Iemanjá, né? Um espelho daqueles de mão mesmo. E eu consagrei como um portal de purificação para o fundo do mar, né? E ele era um portal unidirecional, um portal que só entrava as energias. Então eu, para limpar o espaço, limpar a energia do ambiente, eu ia passando, ia dançando com o espelho, né, pela casa, ia dançando com o espelho ao redor da pessoa. E era uma técnica de fazer uma limpeza, de fazer uma purificação que não usava vela, não usava incenso. Era uma das maneiras que eu gostava, né, que eu gosto muito de trabalhar assim, mas que também não precisa de muitos recursos, né? Você tem um espelho consagrado para uma deusa, para uma divindade, você consegue realizar muitos trabalhos mágicos em cima disso. Falei de limpar, né? Essa é uma das maneiras, um fluxo unidirecional que entra no espelho. Mas, como é um portal, você também pode consagrar esse espelho para fazer um fluxo unidirecional para fora. Então pensa, eu quero consagrar um espelho com energia de prosperidade. Então posso acessar um portal de prosperidade da deusa Afrodite, de Olokun, de Oxum, de Iemanjá, a Jessa Lugar. Várias divindades podem auxiliar nesse processo mágico para que a gente possa abrir portais dessas dimensões de prosperidade. E, enfim, né, a gente pode tanto deixar no altar quanto fazer esse processo de dança, né? Eu gosto de fazer processo de energizar a casa também, não só descarregar. Então, posso fazer isso. E outra, já que é prosperidade, a gente pode enfeitar o nosso espelhinho cheio de conchas, né? Igual esse daí que tá na imagem para vocês. É uma maneira de trabalhar. Bom, vou fazer mais esses dois instrumentos básicos, aí eu dou uma pausinha para tirar mais dúvidas, tudo bem? Mas tem mais instrumentos. Outro instrumento é a areia, né? A areia, além dela poder ser usada como um ingrediente mesmo, né, em vários feitiços, a gente pode ter um recipiente que ele vai ser o instrumento, recipiente com areia. Claro, você pode deixar uma coisa mais temática, assim, né? Você pode pintar um vasinho, pintar um alguidarzinho para colocar areia, deixar uma temática mais marinha, ficar bonitinho, né? Esse que está na imagem de vocês, ele tem da tigela de baixo tem uma sereia, né? Mas, enfim, um uso que você pode ter é colocar como um incensário, então colocar uma camadinha de areia, uma camada de sal, uma camada de areia, e fazer um incensário bonito, que aí você vai só espetando o incensário e assim você vai caindo ali sem sujar seu altar todo. É muito útil. E outra coisa que eu gosto muito é utilizar como se fosse uma bandejinha rasa para traçar símbolos do que eu gostaria no meu altar, sabe? Para trabalhar energias específicas que eu quero direcionar naquele momento. Então, assim como o pentáculo faria, né? Vou dar alguns exemplos assim que eu consigo pensar mais dos recentemente, né? Mas eu posso traçar a triluna, né? Aquele símbolo que é lua crescente. Opa, aqui pra gente tá invertido, né? Lua minguante, lua cheia e lua crescente. Uns símbolos da lua, né? Para poder me sintonizar com as luas. Se eu quero fazer um trabalho, se eu vou ler tarô, se eu vou ler carta, eu posso desenhar um olho aberto antes de fazer meditação, antes de trabalhar com oráculo, para poder abrir esse olho, abrir essa visão. Eu gosto de desenhar na areia esse símbolo do olho, ativar ali, consagrar, faço minha leitura, faço minha jornada, depois que eu volto eu apago, eu fecho, né, esse olhinho aí, para poder abrir o transe e fechar o transe. Isso é uma maneira interessante. Você vai viajar, vai ver seus amigos, vai ver sua família, e você quer uma boa viagem, você quer proteger, você pega lá sua cumbuquinha e desenha um barquinho, que mesmo que você não vá viajar por navio, né? Mas é um símbolo, uma representação de viagem, né? Um barquinho, uma caravela, e você pode rezar a partir dali em cima, né?
para que você tenha uma boa viagem, para que você tenha proteção. E aí são muito bem-vindos cristais também em cima disso, né? Então você poder colocar ali uma ônix, uma turmalina, algum cristal que você sinta que você gostaria de trazer energia para sua viagem, né? Você pode estar abençoando a sua viagem dessa maneira, deixando no seu altar, energizando aquele símbolo, tudo bem? Prosperidade, né? Prosperidade eu comentei dos peixinhos, né? Os peixinhos são um símbolo de prosperidade por excelência, mas a gente pode pensar em traçar estrelas do mar, traçar as estrelas de 5 pontas, né? Tanto que a própria Aline sabe, né? Na Wicca, o pentagrama, ele é do elemento terra, né? Que é um elemento de materialização, de concretização, é um elemento de prosperidade, né? Então, traçar essa estrela de 5 pontas, traçar o pentagrama para prosperidade. E o meu favorito, né? Quando a casa tá uma zona que você precisa de fazer uma limpeza energética muito profunda, né? Eu gosto de traçar ondas nesse pratinho com areia para trazer a purificação, né? Para fazer uma limpeza mais profunda, uma limpeza para harmonizar mais as questões ali, né? Claro, eu citei alguns símbolos, mas vocês podem pensar em outros, né? Símbolo do coração, símbolo da cabaça, símbolo para proteção, por exemplo, símbolo de uma adaga, né? De um punhal. Existem várias maneiras. Essa, acho que é uma das minhas técnicas favoritas, assim, de magia oceânica, porque ela alimenta também muito bem o altar e ela é super versátil, né? Você pode fazer e desfazer de maneira muito tranquila. O último desses elementos que eu vou falar com vocês, antes da gente abrir para mais dúvidas, é da tigela, que ela é um coringa, né? A tigela é um instrumento coringa nas práticas de magia oceânica, porque a gente direto vai precisar de um recipiente para colocar água mesmo, para colocar água, às vezes para colocar outros líquidos sagrados no altar, chá, champanhe, seja lá o que for, mas a gente trabalha muito com água. Então, quanto mais tigelinhas, mais potinhos a gente tiver, melhor. Evitar muito plástico. Plástico não conduz bem energia, além de ser uma afronta assim, né, para questões de magia oceânica, né, devido à degradação, né, à poluição mesmo. Deem preferência muito para ou cerâmica, né, louça muito bacana, louça, cerâmica e vidro também, né, vidro principalmente transparente ou às vezes com uma cor bonitinha, funcionam bem, né. Uma outra dica ainda, lembrando agora da tigela, é que você pode colocar um espelhinho dentro dessa tigela, né? Preencher com água e isso se torna uma âncora para os espíritos, porque o espelho é um portal e a água ela tem uma capacidade de magnetizar, de concentrar a energia. Então, às vezes, quando eu quero conversar com algum espírito, ou de algum aliado espiritual meu, de alguma encantada, eu chamo através do espelho, coloco esse espelho na água e auxilia muito, né, a comunicação mediúnica. Aliás, o elemento água, ele é muito das capacidades psíquicas, né? Eu lembro até do culto de Jurema, que eles colocam várias taças no altar com água, né? Na Umbanda, no Candomblé também tem o costume das quartinhas, enfim, várias práticas que lidam com mediunidade, utilizam a água, né, para conseguir ancorar a energia. E pensando bem aqui, até o kardecismo com as águas fluidificadas dele, né, as aguinhas do passe. Então, a água e essa questão de abertura de dons, abertura de mediunidade, são muito, muito presentes, né? E essas tigelinhas são as nossas coringas para trabalhar essas questões. Antes de eu prosseguir, gente, sei que falei muitos instrumentos de uma vez só, né? Muitas ideias também, mas vocês têm material, vocês têm apostila também. Desses pontos, gente, tem alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida ou que vocês queiram comentar ou sugerir, assim, ou querer elaborar alguma coisa que vocês queiram construir em cima desses instrumentos? Quem quiser pode ligar o microfone.